O que mantém a vida do nosso corpo, entre outras coisas, é o alimento. O que mantém um carro em movimento é o combustível. E o que é que mantém a nossa vida de fé, a nossa vida espiritual? É Deus. E Ele faz isso, sobretudo, através da oração. No Evangelho desta terça-feira, dia em que nós celebramos a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu, nós vemos como que a vida de Jesus era alimentada, pautada, iluminada pela oração. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 19, São Lucas nos mostra Jesus em diversas atividades, mas todas elas nascem da oração. Jesus não rezava e depois partia para a ação. Não, a ação de Jesus nascia da sua oração. Aquilo que ele rezava, depois ele colocava em prática na sua vida. São Lucas hoje começa nos dizendo que Jesus subiu a montanha para rezar e passou a noite em oração. Jesus não só rezava, mas rezava prolongadamente. Ele consagrava horas e horas a estar na presença do Pai. E olha que Jesus é Deus e via o Pai continuamente pela visão beatífica, pela sua divindade, mas mesmo assim Ele quis dar-nos o exemplo da necessidade de consagrarmos tempo para a oração. Depois que Jesus passa a noite em oração, Ele vai começar a agir. E o que Ele vai fazer é fruto da sua oração. Ao descer da montanha, Ele chama os seus discípulos. E São Lucas, como também outros evangelistas, colocam o nome dos discípulos, para dizer que para Deus nós não somos anônimos. Deus nos conhece, Deus nos chama pelo nosso nome. O nosso nome significa a nossa pessoa. Deus nos conhece profundamente. Jesus chama os discípulos e São Marcos dá um detalhe desse momento dizendo que Jesus os chamou para andarem com Ele e para serem enviados. Primeiro é preciso estar com Jesus para depois ser enviado em nome de Jesus. Primeiro é o vinde a mim, depois é que será o ide em meu nome. Depois de chamar os discípulos, depois de passar a noite em oração e chamar os discípulos, Jesus desce a montanha e as pessoas vão até Ele para ouvi-lo. Jesus fala em nome de Deus. Deus fala pela boca de Jesus. E o que Jesus prega é aquilo que Ele viveu primeiro também na oração. As pessoas querem ouvir Jesus, as pessoas querem ser curadas por Jesus. E não só curas físicas, mas sobretudo curas espirituais. São Lucas vai nos dizer que Jesus libertava as pessoas que eram atormentadas pelo demônio. Há muitas formas de alguém ser atormentado pelo demônio. A gente logo pensa talvez numa possessão, mas estar no pecado é uma forma de estar sob o domínio do mal. E Jesus quer tirar de nós todo o domínio do mal, principalmente o pecado que nos afasta de Deus. E São Lucas termina essa descrição de tantas ações de Jesus dizendo assim: uma virtude saía dele e curava a todos. O que Jesus contemplava na oração, Ele anunciava pela sua palavra. Essa intimidade que Ele tinha com o Pai, Ele depois a transmitia às pessoas. Essa força que lhe vem pelo Espírito Santo, Ele agora transmite às pessoas através da cura, da conversão, do perdão. Que nós aprendamos de Jesus que a oração é necessária na nossa vida. Nós precisamos rezar e depois, na nossa vida, colocar em prática aquilo que Deus nos mostrou nos momentos de oração. Quanto tempo você tem consagrado no seu dia a estar na presença de Deus? Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.